No Saber Direito desta semana, César Marinho dá noções de direito trabalhista. Durante as aulas, você vai conhecer as fontes do direito do trabalho, os requisitos do vínculo empregatício e os contratos de teletrabalho e trabalho intermitente. O professor ainda mostra características do empregador e do grupo econômico. Não perca, é no Saber Direito. Olá, caros alunos, voltamos aqui para tratar sobre a matéria de Direito do Trabalho e ao longo dessa semana já discutimos sobre as fontes do Direito do Trabalho e a partir de agora vamos discutir sobre a figura do empregado e os requisitos para o vínculo empregatício. Matéria tão importante para o dia a dia do operador do Direito do Trabalho, para o advogado trabalhista, para os demais operadores ali, magistrados, membros do Ministério Público do Trabalho, até mesmo do próprio trabalhador ali, porque há certamente diferenças entre o trabalhador e o empregado. Mas vamos tratar isso ao longo desse nosso curso, dessa nossa aula de hoje e reconhecer os nossos objetivos nesse primeiro momento. O primeiro objetivo que temos vai ser reconhecer quem são os empregados ali previstos na CLT, quem são aqueles que podem ser considerados como empregados. Num segundo objetivo, passar para reconhecimento dos requisitos ou dos pressupostos do vínculo empregatício e a necessidade de reconhecimento desses requisitos dentro da relação de trabalho, da relação de emprego, né? Até para que nós possamos ali reconhecer quem são aqueles empregados que efetivamente possuem um contrato de trabalho com o seu empregador ou se são meros trabalhadores que acontecem e prestam serviços aí nos dia a dias das mais diversas formas de labor que são reconhecidos nesse mundo tão extenso hoje, tanto dentro do nosso mundo físico, digamos assim, né? Mas também do mundo digital. Então, vamos começar aqui tratando primeiramente sobre o conceito de empregado. Trazido um conceito jurídico lá na CLT, no artigo 3º da CLT, que fala sobre quem é o empregado. Vou utilizando aqui aos poucos, portanto, a letra da lei. O artigo 3º diz assim: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Dentro desse artigo 3º da CLT, nós temos aquelas palavras que nos remetem aos pressupostos da relação de emprego. Vamos tratar isso daqui a pouco, porque eu queria, na verdade, anteriormente, como eu falei do primeiro objetivo, reconhecer essa diferença de quem é empregado e de quem é trabalhador. A primeira coisa que eu gosto de falar, quando a gente está falando sobre empregado e trabalhador, é que o trabalho, ele é o gênero que tem várias espécies. Então, veja, trabalho, servidor público realiza um trabalho, o empregado realiza um trabalho, o empregado doméstico realiza um trabalho, o empregado temporário, né? Eu vou falar aqui do trabalhador temporário, aliás, realiza um trabalho. O trabalhador avulso, aquele que está relacionado ali, ligado ao sindicato ou ao nome chamado ÓGMO, é um nome que só tem na Justiça do Trabalho chamado órgão gestor de mão de obra, também realiza um trabalho. Também vamos lembrar aqui a dona de casa realiza um trabalho, mas nem todos estes trabalhadores são empregados. Por quê? Dentro desse gênero trabalho, nós temos essas espécies. Às vezes o empregado seletista, às vezes o empregado doméstico, regido lá pela Lei Complementar 150 de 2015, às vezes a figura do trabalhador autônomo, e esse é que eu vou me ater agora para tentar trazer a diferença do que é um trabalhador e um empregado. Porque há diferenças, é isso que a gente vai ter que reconhecer agora. A partir da reforma trabalhista de 2017, a Lei 13.467 de 2017 trouxe para dentro da CLT a possibilidade do reconhecimento de uma figura distinta, uma figura chamada trabalhador autônomo. Esse trabalhador autônomo, ele, de forma diferente do empregado, não tem os reconhecimentos dos requisitos do vínculo empregatício na prestação do seu serviço. Então, é possível realizar a contratação de alguém de forma autônoma. E esse nome autônomo tira um dos principais requisitos do vínculo empregatício, que é a subordinação. Então, vamos logo de início dizer que o trabalhador autônomo é aquele que pode trabalhar, que pode realizar sua atividade de forma autônoma, por conta própria, digamos assim,
tá? Ligado apenas a um contrato de prestação de serviço. A ligação dele não está diretamente entre as pessoas que compõem a relação trabalhista, como é o caso do empregado. A relação dele está voltada ao objeto do contrato de prestação de serviço. Essa é a figura do trabalhador autônomo, esse é o reconhecimento do trabalhador autônomo, aquela pessoa que pode ou não trabalhar com exclusividade para um determinado tomador do seu serviço. Mas vejam que ele tem autonomia na sua relação. Ele pratica atividade sem a necessidade direta de uma subordinação em relação à pessoa, mas uma subordinação em relação ao objeto do contrato de prestação de serviço que ele realizou. Então, essa ideia do trabalhador autônomo nos remete muito a essa diferenciação do empregado. Por quê? O empregado, ele presta serviço de forma subordinada. Ele não pode decidir a forma de trabalho dele. Ele não tem essa autonomia para a prestação de serviço. E a CLT, reformada a partir da Lei 13.467 de 2017, trouxe a figura do trabalhador autônomo, aquele que presta serviço de natureza própria, ele presta serviço ali com certa autonomia, ele presta serviço ali até mesmo com ou sem exclusividade, lembre-se disso. No entanto, apesar dessa ideia de estar com ou sem exclusividade, ele não tem, durante a sua prestação de serviço, os pressupostos do vínculo empregatício. Porque se tiver os pressupostos de vínculo empregatício, ele não é um trabalhador autônomo, ele é um empregado. E vejam que esses pressupostos estão relacionados à prestação do serviço em si. Como a gente costuma chamar e falar no direito do trabalho, o que importa é a verdade real. É a busca que nós temos dos fatos que compõem aquela relação jurídica. E é a partir dessa busca dos fatos das relações jurídicas, trabalhistas, é que vamos reconhecer se o empregado, se aquela pessoa que está realizando a atividade é empregado ou é apenas um trabalhador. E lembre-se, né? Os empregados, e é interessante, né? Chamamos de direito do trabalho o direito dos empregados, mas nem todo trabalhador é empregado. Mas todo empregado é trabalhador. Lembrando que o trabalho é o gênero que comporta várias espécies, entre essas espécies, o empregado seletista, que tem os direitos trabalhistas assegurados. Por isso é que vamos, ao tratar sobre trabalhador autônomo, ao tratar sobre vínculo empregatício, reconhecer, neste momento, quais são os requisitos que compõem o vínculo empregatício, os requisitos que dão aquela condição de empregado a determinada pessoa que presta serviço. Bom, se voltarmos um pouco no conceito de empregado, toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador sob a dependência deste e mediante salário. Esta é a previsão do artigo 3º da CLT. É exatamente aquilo que está na letra da lei e estamos tratando agora. Toda pessoa física considera-se empregado. Toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Quando tratamos dessa questão de ser uma pessoa física, vamos reconhecer que o contrato de trabalho, aquela vinculação entre a pessoa física e o empregador, e eu normalmente costumo dar essa ênfase em que o empregador está aqui em cima e o empregado está aqui embaixo, porque essa relação é uma relação subordinada mesmo. Ela vai ser reconhecida como uma relação subordinada. O empregador sempre vai estar aqui, ó, como dirigente da prestação pessoal de serviço, como aquele que detém o poder sobre a atividade que vai ser prestada pelo empregado. E o empregado vai estar aqui num âmbito, né, numa linha aqui subordinada a esse empregador, mas vejam, para que compõe o direito do trabalho? De uma forma bem simplista, digamos assim, o direito do trabalho ele vai aqui, ó, sorver aqui, ó, conceder ao empregado direitos e mais direitos e mais direitos e direitos protetivos para que, pelo menos juridicamente, esse empregado possa ascender e estar ao mesmo tamanho, aqui no mesmo patamar, numa paridade de armas, digamos assim, né? Ele vai então ascender aqui, ó, e vai ter uma igualdade com o empregador. É claro que não estamos tratando de uma igualdade econômica. Estamos tratando especificadamente de uma igualdade jurídica. Eles vão estar no mesmo patamar de igualdade do empregador. A ideia do direito do trabalho é trazer essa proteção jurídica ao empregado para que, numa possibilidade de conceder uma equidade entre empregado e empregador. Uma relação equinânime entre as duas partes,
como falei, não de forma econômica, mas simplesmente de forma jurídica, para que os dois possam ter ali uma paridade de armas. Esse é o objetivo, entendo até que primordial do direito do trabalho, proteger o hipossuficiente da relação, proteger o empregado. Mas como é que eu reconheço esse empregado? Para a gente reconhecer o empregado, para nós termos uma ideia de quem que é essa pessoa, nós temos que relacionar uma palavra. Eu vou dar a palavra para vocês com um método mnemônico, um método para vocês lembrarem aí durante o decorrer da nossa explicação e ao longo da vida acadêmica de vocês, é que a palavra se chama aspone. E eu costumo dizer que aspone ele vai estar escrito assim, porque é H-A-S-P-ONE, aspone. Mas, professor, por que essa palavra mnemônica aspone? Porque dentro dessa palavra aspone, nós temos a habitualidade, a não alteridade, a subordinação, a pessoalidade e a onerosidade, que são os 5 elementos, os 5 requisitos, os pressupostos do reconhecimento do vínculo empregatício. Vamos não começar lá do início efetivamente, mas vamos tratar aqui desses pressupostos como parte do vínculo empregatício, como reconhecimento de parte do vínculo empregatício, começando pela habitualidade. O trabalho, ele é habitual, ele é cotidiano, ele acontece ao longo de um determinado período, sempre realizando atividade, sempre empregado ali prestando seu serviço, realizando sua atividade, ele está sempre trabalhando. É claro que o comum, né, a gente chama assim, mas o habitual é o empregado trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado, perfazendo aí até o máximo de 44 horas semanais, 8 horas diárias. Tudo bem, a gente está tratando então simplesmente de uma das formas mais tradicionais do trabalho, o trabalho realizado durante o período dos dias da semana e mais 4 horas aos sábados. Mas lembre-se, o trabalho ele não é relacionado somente a isto. O trabalho também pode ser relacionado a um único dia da semana. A um único dia da semana, um único período da semana, ele pode estar realizando atividade laboral com a habitualidade. Sempre naquele determinado dia da semana, por exemplo, sempre é uma sexta-feira, sempre é uma terça-feira, e muitos dos nossos trabalhadores, muitas das pessoas, na verdade, elas às vezes se enganam e ficam procurando ali imaginar qual é a habitualidade que a pessoa tem e costumam chamar assim, não, mas se trabalhar mais de 2 vezes por semana, é empregado. Na verdade, esse conceito de quantidade de dias de trabalho na semana não está relacionado ao empregado seletista, que pode trabalhar somente um dia da semana e aquele trabalho ser habitual, ser rotineiro, ele acontecer, ele realizar aquela atividade laboral. O exemplo que eu posso trazer para vocês, imagina que no final de semana, um restaurante ele recebe mais clientes e necessita que tenha mais um garçom ao sábado, por exemplo, ou ao sábado e ao domingo. Tá? Então, ele vai contratar o empregado para trabalhar todos os sábados e todos os domingos, com habitualidade. Reconhecendo, então, essa continuidade da prestação de serviço, essa possibilidade do empregado estar sempre realizando aquela atividade ou somente aos sábados ou aos sábados e aos domingos. A habitualidade, portanto, que a gente está relacionando com aquela questão de dias da semana, está prevista lá na Lei Complementar 150, a Lei Complementar do Empregado Doméstico. O que diz essa Lei Complementar do Empregado Doméstico, o artigo 1º da Lei Complementar 150? Ele traz o conceito de empregado doméstico, dizendo que é aquela pessoa que realiza atividade de natureza contínua, habitual, só que essa habitualidade, ela tem um período da semana. Por quê? O empregado doméstico também é subordinado. O empregado doméstico também tem a sua diligência, né, por parte do empregador ali para realizar a atividade. O empregado doméstico também é remunerado. Ou seja, outros requisitos do vínculo empregatício estão presentes. Mas a Lei Complementar 150 traz uma novidade quando ela trata do seguinte, lá no finalzinho do artigo 1º da Lei Complementar 150, que diz que é considerado empregado doméstico aquele que trabalha de forma contínua mais de 2 vezes por semana. E aí, ele separa, então, quem é o empregado doméstico, aquela pessoa que realiza atividade trabalhista para a pessoa ou família, no âmbito residencial desta,
sem finalidade lucrativa. Além disso, ele traz a questão dos dias da semana. Então, aquele que trabalha até 2 vezes por semana não é considerado empregado doméstico, segundo os termos da Lei Complementar 150. Já aquele que trabalha além de 2 vezes por semana, aquele que trabalha, por exemplo, não vamos fechar aqui o nosso entendimento somente para 3 dias, a partir de 3 dias, não. Vamos começar aqui, ele pode trabalhar 2 dias e uma manhã, 2 dias e uma tarde. Tudo isso está relacionado a essa possibilidade de reconhecimento do empregado doméstico. Ou seja, ele trabalha de forma subordinada, ele trabalha para a pessoa ou família no âmbito residencial dessa, mas necessariamente para ser reconhecido como empregado doméstico quanto à habitualidade, ele tem que trabalhar mais de 2 vezes por semana. Até 2 vezes por semana não é considerado empregado. A gente pode até, de forma bem exemplificada, dizer que é o diarista, tá? Então, essa é a relação que nós começamos a utilizar quando estamos tratando de empregado doméstico. Importante também a gente lembrar que a lei 13.467, a lei que trouxe a reforma trabalhista, incluiu um novo contrato que é o contrato de trabalho intermitente. Ele reconheceu a possibilidade, então, de intervalos no contrato de trabalho intermitente. Mas lembre-se, ainda que exista um contrato de trabalho intermitente, o empregado que realiza atividade com contrato de trabalho intermitente é empregado. Acabei de tratar. Ele é reconhecido como empregado. Ele tem essa possibilidade de acreditar ali que tem o vínculo empregatício presente, mesmo não tendo habitualidade, mas é contratado num contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente, e essa palavra intermitente, significa com intervalos. Então, é possível que esse empregado que trabalha com intervalos, e esses intervalos podem ser ao longo de um período muito extenso, tá? Pode ser um período muito longo. O contrato de trabalho intermitente permite que o empregado trabalhe somente por horas, por dias ou por semanas. Ele não é um contrato de trabalho por prazo determinado. Ele é um contrato de trabalho por prazo indeterminado, mas a grande relação que o empregado tem com o empregador é que o empregado fica aguardando a possibilidade de ser convocado para trabalhar. É um contrato muito utilizado em outros países, principalmente na Europa, principalmente nas Américas, principalmente nos Estados Unidos, aliás. Mas veja, é um contrato que permite que esse requisito da habitualidade não seja reconhecido, porque o nome intermitência significa intervalos. E ele pode ser contratado para trabalhar 2 dias, passar um período muito longo sem trabalhar. Mas lembre-se que uma das exigências do contrato de trabalho intermitente, assim como a exigência de qualquer contrato de trabalho que corresponda a uma relação de emprego, é o reconhecimento do vínculo empregatício e, é claro, a assinatura da carteira de trabalho, que deve ser realizada pelo empregador, por força do artigo 29 da CLT, até 5 dias úteis após a contratação do empregado, sendo devolvida ao empregado mediante recibo. Nesse caso, portanto, vamos ter que lembrar de forma muito efetiva que o contrato de trabalho intermitente obriga que o empregador assine a carteira e esse empregado vai ter todos os direitos trabalhistas como qualquer outro empregado. Ele vai ter o reconhecimento de todos os direitos trabalhistas, daqueles como, por exemplo, mas a contribuição do INSS com relação à cota-parte do empregador, ele vai ter direito. A sua cota-parte do empregado também. Ao fundo de garantia por tempo de serviço, né? Se ele, daquele determinado período de trabalho que foi acordado com o empregador, quando o empregador o convocou para trabalhar, ele estendeu aquele horário, vai ter direito às horas extras. O salário é pago no final da prestação. Lembrando, é claro, que se esse final da prestação ultrapassar o 5º dia útil do mês subsequente, deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. É um contrato de natureza especial, portanto, e que também dá a questão do vínculo empregatício aí, reconhece o vínculo empregatício como um contrato de trabalho intermitente. Bom, depois do H que a gente colocou lá em cima, na nossa palavra mnemônica aspone, a gente vai colocar o não alteridade. O A é um requisito negativo, é um requisito que o empregado não pode ter, é o requisito da não alteridade. Então, começamos com a habitualidade, o A fica a não alteridade. A não alteridade significa que o empregado não assume o risco da atividade econômica. Então, muitos doutrinadores dizem que, olha, o conceito trazido na CLT de empregado traz os pressupostos do vínculo empregatício. Mas só traz 4 pressupostos.
Então, alguns doutrinadores falam que o vínculo empregatício só tem 4 pressupostos. E outros doutrinadores falam que o vínculo empregatício tem 5 pressupostos, que exatamente inclui a alteridade, ou melhor dizendo, a não alteridade, que está previsto lá no artigo 2º da CLT, conceito de empregador. É a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Essa frase, composta no conceito de empregador, assumindo os riscos da atividade econômica, cabe somente para o empregador, que é exatamente o requisito da não alteridade que o empregado não pode ter. O empregado não é uma pessoa que assume os riscos da atividade econômica. O empregado não é uma pessoa que trabalha naquele risco da atividade que ele exerce. O empregado é simplesmente aquele que é ordenado a realizar a atividade econômica. Melhor dizendo, a atividade laboral. O que eu posso indicar para vocês, portanto? Imagine aqui o caso, por exemplo, de faltar determinado equipamento de proteção individual e o empregador passar essa obrigação ao empregado. Não é permitido. O equipamento de proteção individual é concedido de forma gratuita pelo empregador. Ele deve ser concedido de forma gratuita pelo empregador. Ele é uma ordem que é dada pela própria legislação trabalhista para que o empregador tenha que cumprir aquela ordem, realizando, portanto, a entrega do equipamento de proteção individual ao empregado de forma graciosa. Eu não posso obrigar que o meu empregado, ele mesmo, compre, assuma aquela obrigação de utilizar o equipamento de proteção individual. Esse é o requisito negativo. O empregado não pode assumir os riscos da atividade econômica. Então, passamos pela habitualidade e a não alteridade. Não assumir os riscos da atividade econômica, que é uma ordem que está lá no artigo 2º da CLT, previsto para o empregado. Bom, continuando os nossos requisitos do vínculo empregatício, vamos passar aqui para o principal requisito do vínculo empregatício, aquele que realmente está previsto ali como aquele, digamos assim, olha primeiro esse requisito, ok? Vamos primeiro analisar esse requisito, que é o requisito da subordinação. Como eu falei para vocês, o empregado é subordinado. Lá no conceito do empregador, ele fala ao final, é aquele que dirige a prestação pessoal de serviço. Então, é aquele que determina a obrigação do empregado, determina a tarefa que o empregado vai realizar. É aquele que reconhece a prestação por parte do empregado de forma subordinada. O empregado não tem aquela autonomia para prestar serviço no dia que ele quer, da forma como ele quer, na hora que ele quer. A gente pode até exemplificar essa situação com o uso do uniforme. Se o empregador exige o uniforme, então ele vai conceder o uniforme e o empregado vai ser obrigado a realizar a atividade laboral com o uniforme concedido pelo empregador. Ele não pode trabalhar com qualquer roupa, digamos assim, com qualquer indumentária. Só para fazer uma janela quanto a isso, só para a gente poder aumentar um pouquinho o conhecimento, muita gente inclusive pergunta, né? Mas quando o meu empregador exige o uniforme, quem é que deve lavar o uniforme? Isso está previsto na CLT, trazido também pela reforma trabalhista. Quem define os padrões de vestimenta do empregado é o empregador. Olha a necessidade dessa subordinação. Olha o reconhecimento na própria lei da subordinação. Quem define o padrão de vestimenta do empregado é o empregador. E quem utiliza esse uniforme, o empregado, é o obrigado a realizar a lavagem desse uniforme. Olha que questão interessante. O empregado usa o uniforme e ele mesmo deve lavar o uniforme, mas essa lavagem só acontece, essa obrigatoriedade, quando houver aí a necessidade de realizar a lavagem nos meios domésticos, né? Utilizando ali produtos do ambiente doméstico mesmo, uma máquina de lavar que consegue fazer a higienização necessária. Caso seja uniforme e caso seja a possibilidade de uma higienização mais intensa, algo que gere para que o uniforme fique higienizado, algo mais específico, mais intenso, obrigatoriamente essa lavagem deve ser feita pelo empregador e o pagamento dessa lavagem, a obrigação dessa lavagem deve ser feita pelo empregador e não mais pelo empregado, porque necessita não mais de recursos domésticos para a lavagem do uniforme, mas de recursos aí, sei lá, até de natureza industrial, digamos assim, né? Aquela lavagem industrial. O exemplo que a gente pode trazer são empregados que realizam atividade em unidade de terapia intensiva em hospitais, tendo em vista
a possibilidade de higienização mais intensa desse uniforme, tá? Então, outro exemplo podemos utilizar, né? O empregado tem a obrigação de chegar no horário. Essa obrigação se decorre da subordinação, desse poder que o empregador tem de subordinar o empregado. Então, ele deve lá cumprir a sua jornada de trabalho diária, reconhecendo o início da sua atividade no horário, né? Se tiver a obrigação, melhor dizendo, né? O direito ao intervalo entre a jornada, ué, César, mas se tiver o direito, professor, que história é essa? Nem todo empregado tem direito? Não. A gente vai analisar que os empregados que trabalham até 4 horas diárias não têm direito ao intervalo intra-jornada. Que intervalo é esse? É aquele intervalo para descanso e alimentação. No decorrer de uma jornada diária de trabalho, ele tem direito, então, a outras possibilidades, né? Deixa eu voltar aqui, então. O empregado com até 4 horas de jornada diária não tem direito ao intervalo intra-jornada. Aquele que trabalha entre 4 e 6 horas tem direito a 15 minutos de intervalo intra-jornada. Essas são regras gerais, ok? E aquele que trabalha entre 6 e 8 horas tem direito de 1 a 2 horas de intervalo intra-jornada. Lembrando, é claro, que o artigo 611-A da CLT, desde que seja feito por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, esse intervalo intra-jornada pode ser negociado e reduzir até 30 minutos para aqueles empregados que trabalham até 8 horas. Desculpa, entre 6 e 8 horas, ok? Bom, tá aí mais uma obrigação da subordinação, né? O cumprimento do horário. Mas eu não posso, como empregado, chegar atrasado, César? Bom, a CLT também reconhece essa possibilidade. Muita gente fala daquela forma tradicional do brasileiro, né? Não, 15 minutos de tolerância, 15 minutos de tolerância, e não é bem assim. O que a CLT fala é que serão desprezados os minutos que antecedem, os 5 minutos que antecedem a jornada, ou seja, o início da jornada e logo após esse início. Ou seja, 5 minutos antes do início e 5 minutos após o início, e 5 minutos antes do término e 5 minutos após o término, considerando o limite máximo de 10 minutos diários. O empregado pode chegar um pouquinho mais cedo, né, e sair um pouquinho mais tarde, mas considerando esse limite máximo diário de 10 minutos. É claro que tudo isso é feito, e aí que talvez a gente reconheça a grande possibilidade do direito do trabalho, que é as relações que vão ser mantidas entre empregado e empregador. Lembrando aí que é claro que situações como essa, muito específicas, podem ser negociadas com o empregador, podem ser ali tratadas com o empregador, mas quanto à obrigação de cumprir a jornada, a gente vai ter essa limitação aí máxima de 10 minutos diários, desconsiderando 5 minutos anteriores e posteriores ao início da jornada e 5 minutos anteriores e posteriores ao término da jornada. Passando para mais um dos nossos requisitos, vamos para o requisito da pessoalidade. Tratar do requisito da pessoalidade é algo muito intenso, muito interessante, muito necessário, porque o contrato de trabalho ele é personalíssimo em relação ao empregado. O que nós estamos tratando, então, é que o contrato de trabalho ele é direto em relação ao empregado. A contratação de uma determinada pessoa é porque somente aquela pessoa pode prestar o serviço. Então, em relação ao empregado, ele é personalíssimo, ele está ali determinando quem será o empregado daquela relação empregatícia. Só voltando aqui para a nossa palavra mnemônica, para aquele nosso método que nós estamos utilizando. Lembre-se, para reconhecer o vínculo empregatício, eu vou ter que reconhecer os pressupostos, os elementos do vínculo empregatício, e eu vou lembrar do ASPONE. Habitualidade, não alteridade, subordinação, foi o que falamos, e agora estamos na pessoalidade. O que vem a ser essa pessoalidade mesmo? A necessidade de nós reconhecermos o vínculo empregatício com aquela determinada pessoa, com aquele determinado empregado, com aquela pessoa que presta serviço na relação jurídica e é aquela pessoa determinada. Não podendo o empregado, por exemplo, encaminhar outra pessoa para a sua atividade laboral. Ou, digamos que naquele dia ele não amanheceu muito bem e fala assim para uma outra pessoa da sua família, olha, vai trabalhar no meu lugar, que é para eu não tomar falta. Não. Aquela pessoa não está contratada, aquela pessoa não tem uma relação jurídica, aquela pessoa não tem os pressupostos do vínculo empregatício como o empregado tem. Por isso, ele não poderia substituir esse empregado nesse caso. Então, temos, portanto, essa necessidade, esse reconhecimento de que o contrato de trabalho ele é pessoal, ele é personalíssimo. A prestação de serviço é dirigida a uma única pessoa.
E aí, o nome já diz tudo. O nome do contrato por inteiro é contrato individual de trabalho. Então, se eu contrato determinada pessoa, eu contrato aquela pessoa. Eu não contrato terceiros, pessoas que não estão relacionadas naquele vínculo empregatício, naquele contrato de trabalho. E, claro, fazendo aqui uma breve janela no nosso conteúdo. Mas, professor, existem contratos coletivos? Certamente existem contratos coletivos. Mas os contratos coletivos são aqueles contratos que estão relacionados à natureza do sindicato, ao direito coletivo do trabalho. Quando tratamos, em uma aula anterior sobre fontes, falamos sobre 2 contratos coletivos, que é o contrato que está relacionado ao acordo coletivo de trabalho e o contrato está relacionado à convenção coletiva de trabalho. Estes são contratos coletivos, mas em oposição ao contrato individual de trabalho que é feito entre empregador e empregado. E empregado como uma pessoa específica, uma única pessoa. Não existe um contrato coletivo para contratar vários empregados. Sabemos que existem modelos de contrato, mas não há a possibilidade de contratar em um mesmo contrato de trabalho, um mesmo contrato individual de trabalho, vários empregados. Vamos contratar apenas um único empregado nesse contrato individual de trabalho. E aí o requisito da pessoalidade, o reconhecimento dessa pessoalidade no contrato individual de trabalho. Voltando aos nossos métodos aqui de reconhecimento do vínculo empregatício, tá? Vamos começar lá, ó. A habitualidade, que é aquela obrigação, né, de trabalho continuar, o trabalho ser contínuo, o trabalho ser realizado de forma rotineira, o trabalho tem a adoção do princípio da continuidade da relação de emprego, ele está sempre acontecendo, ele está sempre sendo relacionado. Posteriormente, nós temos a não alteridade, o empregado não assume o risco da atividade econômica, o empregado não assume os riscos do negócio do empregador, eu não posso transferir essa obrigação ao empregado, eu não posso reconhecer que o empregado tenha que assumir essa obrigação. Eu costumo chamar e falar, relacionando o direito de trabalho com o direito empresarial, que o empregado não é sócio da empresa. O empregado não pode assumir risco da empresa. O empregado não pode ter o seu salário retido para pagar o salário de outro empregado. O empregado não pode ser obrigado a juntar os seus equipamentos de proteção individual, né, a comprar e adquirir essa obrigação que é do empregador. O terceiro requisito, a subordinação. Como eu falei, o principal requisito, aquele que a gente reconhece logo de cara quando a gente bota ali a luz desses requisitos, assim, ó, focando naquela relação, se aquela relação é uma relação jurídica ou não. E o quarto requisito que eu estava falando agora é a pessoalidade. E o mais interessante, o trabalho é realizado por uma pessoa física. Mas, professor, qual a necessidade de tratarmos que o empregado é uma pessoa física? Certamente porque o empregado, ao ser uma pessoa física, é dirigida a prestação pessoal de serviços para ele, para aquela pessoa física, para aquele que vai realizar a prestação laboral. Talvez seja a partir de agora que a gente começa a reconhecer algumas fraudes trabalhistas, como é o caso, por exemplo, da fraude que se dá quando contrata-se uma pessoa jurídica para prestar serviço como se fosse um empregado. Mas que caso é esse aí? A gente chama isso de fenômeno da pejotização. É quando o empregador, muitas vezes a fim de burlar a legislação trabalhista, para evitar o pagamento de determinados direitos, como, por exemplo, as horas extras, as férias, o adicional noturno, que são direitos necessários e reconhecidos para o trabalhador empregado, ele contrata esse empregado a partir de uma pessoa jurídica. Ou seja, ele solicita ali que o empregado faça a abertura de uma atividade jurídica, de uma personalidade jurídica, e ao invés de contratar esse empregado como empregado, contrata a pessoa jurídica desse empregado a fim de atingir essa fraude e reconhecer que essa fraude está tirando o direito trabalhista. O custo do empregador fica menor com essa possibilidade. É claro que existem contratos de prestação de serviço entre pessoas jurídicas. Isso é totalmente permitido na lei. Mas quando nós percebemos que esse contrato da pessoa jurídica, ele é feito, ele é criado a fim de fraudar a legislação trabalhista,
deve se reconhecer do vínculo empregatício. Normalmente, esse vínculo empregatício não é reconhecido entre as partes que compõem esse contrato de natureza civil de prestação de serviço. Deve o empregado buscar a Justiça do Trabalho, para que, demonstrando os requisitos do vínculo empregatício, reconheça ali todos os requisitos e que seja reconhecido como empregado, que seja dado a ele o direito trabalhista. Vejam que o requisito da pessoalidade ele é mais intenso. Inclusive, essa ideia de que o empregado é uma pessoa física que presta serviço. Lembre-se que, nesse momento, eu posso até relacionar essa ideia da pessoa física prestar serviço com a subordinação. Uma pessoa jurídica não tem subordinação. A pessoa jurídica, se prestasse serviço, estaria relacionada somente ao objeto do contrato. O contrato de prestação de serviço. Diferente do empregado que subordina ao próprio empregador. Seja ele uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. Então, o empregado é sempre uma pessoa física, e o empregador pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física que contrata aquela pessoa física obrigatoriamente para a prestação de determinado serviço. Por fim, quanto aos requisitos do vínculo empregatício, nós temos a figura da onerosidade. Voltando, habitualidade, não alteridade, subordinação, pessoalidade e onerosidade, a gente forma a palavra aspone. A onerosidade é um requisito muito tranquilo de se falar, porque é o requisito que acho que todos os empregados adoram, é receber salário. Ou seja, o empregado, ele presta o seu serviço, ele dá a sua força de mão de obra para que o empregador possa, em contrapartida a essa força de mão de obra, remunerá-lo. E essa remuneração a gente chama de percepção ou reconhecimento do pagamento de salário, que deve ser feito àqueles empregados que trabalham de forma mensalista até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, se o empregado realiza atividade, e essa atividade é relacionada à prestação desse serviço, ao final dessa prestação de serviço, durante o período de 30 dias, ele deve receber até o 5º dia útil do mês subsequente o valor de um salário correspondente àquele valor que foi combinado com o seu patrão, com o seu empregador, no decorrer da sua contratação. É claro que esse valor pode sofrer variações, seja, por exemplo, pela percepção de horas extras, seja pela percepção de uma adicional por desempenho da função, seja pela percepção de uma insalubridade, periculosidade, prêmio, bônus, algum tipo de alteração, assim como também há descontos no salário do empregado, o desconto que a gente relaciona aos adiantamentos salariais, os descontos relacionados à previsão legal, né? Os descontos, por exemplo, da contribuição social e os descontos também relacionados à concessão do Vale Transporte, tá? Que são ali previstos em lei. E, por fim, os descontos que são previstos na Convenção Coletiva de Trabalho ou no Acordo Coletivo de Trabalho, ou seja, nos contratos coletivos. Então, o que temos aqui, portanto, é o reconhecimento de uma série de requisitos, de uma série de pressupostos que, ao focar a luz desses pressupostos numa relação jurídica, caso estejam evidenciados, aquela pessoa certamente é empregado. Aquela pessoa certamente foi reconhecida como não apenas um trabalhador, mas um empregado, que tem direitos trabalhistas. Mas, quanto a isso, vejamos que algumas figuras que nós temos que relacionar aos empregados. E eu posso trazer um exemplo só para ficar muito bem esclarecido. Como exemplo, podemos trazer uma súmula que trata do vínculo empregatício. É uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, é a súmula número 386 do Tribunal Superior do Trabalho, que fala sobre o reconhecimento do vínculo empregatício entre o policial militar e uma empresa privada. Que situação é essa, César? Qual que é essa possibilidade? Imaginem que um policial militar, que exerce sua atividade como policial militar, o seu trabalho como policial militar, ele pode fazer aí uma atividade como segurança, por exemplo, em um determinado local. Em um ponto comercial, um estabelecimento comercial de alguém. E vejam que, nesse caso, muitas vezes não se reconhece o vínculo empregatício naquele momento. Sequer assina a carteira desse policial, sequer faz o registro daquele contrato de trabalho na carteira de trabalho daquele policial. E ele, ao longo de alguns anos ali, trabalhou para aquela empresa, para aquele empregador, com todos os requisitos do vínculo empregatício presentes. Ou seja, ele tinha
por exemplo, um horário de entrada e um horário de saída. Ele tinha os dias da semana que ele iria trabalhar, como se fosse nos dias de folga da sua atividade como policial militar, ele deveria trabalhar lá para aquele empregador, ok? Ele, ao final de cada mês, recebia um determinado valor como forma de salário. Ele também não poderia se ausentar daquele local e colocar um outro policial militar ou uma outra pessoa para realizar aquela atividade de segurança. Então, estou aqui formando um cenário para reconhecer o vínculo empregatício. Então, ele tem a habitualidade por trabalhar nos dias de folga dele da Polícia Militar, obrigatoriamente ele teria que trabalhar nesse empregador. Ele tem a não alteridade porque ele não assume o risco da atividade do empregador. É claro que a atividade de segurança tem um determinado risco, mas não é um risco que realiza como atividade empresarial. Não é o risco da atividade do empregador. É o risco da sua própria atividade laboral ser a atividade de segurança. Então, ele trabalha com habitualidade, ele não tem o requisito da alteridade, é um requisito negativo, ele não tem que ter mesmo. O policial militar é ele que presta o serviço, então ele tem a pessoalidade, ele que realiza a atividade de forma subordinada, ele tem horário para entrar, horário para sair, ele tem que usar um uniforme, por exemplo, como segurança daquele estabelecimento, tá? E, por fim, ele recebe salário. Então, vamos analisar. Estão todos os pressupostos do vínculo empregatício? Sim, estão todos os pressupostos do vínculo empregatício. Então, certamente, a súmula 386 permite o reconhecimento desse policial militar. Me permitam, então, ler a súmula 386. Policial militar, reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa privada, diz o seguinte: preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre o policial militar e a empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Para isso, é claro, para que seja reconhecido o vínculo empregatício, esse policial militar deve ingressar com uma reclamação trabalhista contra esta empresa para reconhecer o vínculo empregatício e ordenar, por meio da sentença, que essa empresa recolha e pague a esse empregado, esse policial militar empregado, as obrigações que decorrem do vínculo empregatício, seja ele, por exemplo, a complementação de um determinado salário, o direito à periculosidade, o pagamento, né, a contribuição, melhor dizendo, o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, os direitos que decorrem do encerramento do contrato, chamado de, nesse caso aí, os direitos do término da contratação, diferente dos direitos que decorrem do período da contratação, ou seja, obrigações trabalhistas e obrigações que decorrem do encerramento do contrato de trabalho, são as verbas rescisórias, ok? Bom, passando aí um pouquinho adiante, nós temos aí a necessidade de falar sobre a figura do empregado hipersuficiente. Então, relembrando que passamos um conceito jurídico de empregado, passamos pelos pressupostos. No momento passando pelos pressupostos, passamos por um conceito jurídico de empregador, pelo menos o caput do artigo 2º da CLT, e tratamos agora, especificadamente, de alguém, de uma figura da relação jurídica, que também é empregado, mas trazido pela reforma trabalhista, a gente chama ele de hiperempregado, né? É o empregado hipersuficiente, em contrário ao hipossuficiente, aquele que está ali protegido pela relação de emprego, pela relação do direito trabalhista com aquele empregado. É claro que essa figura do empregado hipersuficiente, ele não vai estar desprotegido do direito trabalhista. É porque ele tem algumas, digamos assim, nuances, né, alguns pressupostos ali, alguma possibilidade maior do que aquele empregado que está relacionado ao vínculo, à ideia do hipossuficiente. É claro que tratamos o hipossuficiente como a grande maioria dos trabalhadores empregados no país e o hipersuficiente como a exceção desses casos. O empregado hipersuficiente é aquele que, previsto na legislação trabalhista no artigo 444, parágrafo único, estabelece 2 requisitos. Para ser hipersuficiente, o empregado tem que, necessariamente, ser possuidor de diploma de nível superior, o que dá a ele o primeiro requisito para ser um empregado hipersuficiente. E o segundo requisito é perceber um salário maior ou igual do que 2 vezes o regime geral da Previdência Social. Essa característica do empregado hipersuficiente nos dá uma amplitude de direitos. Como acontece nesse caso do empregado hipersuficiente e o que relaciona esse empregado hipersuficiente
a essas possibilidades de negociar o seu próprio direito? Eu vou primeiro lembrar para vocês que o direito do trabalho, ele tem um requisito, um princípio, que diz que o empregado não pode negociar os seus próprios direitos. Que essa negociação de direitos é feita entre o seu sindicato representativo da sua categoria profissional, ou seja, o sindicato dos empregados, o sindicato laboral e o empregador. Sempre o sindicato laboral representando os interesses do próprio empregado. Claro que nós temos aí, né, uma certa autonomia, mas muito curta, muito pequena, de negociação dos próprios direitos quando nós não estamos relacionados ao empregado hipersuficiente. O empregado hipersuficiente, aquele que tem direito, possui diploma de nível superior e o salário dele é 2 vezes ou igual ou 2 vezes maior do que o regime geral de previdência social. Diria para vocês que isso muda anualmente, tá? Mas um pouco mais, em torno de R$ 12.800, quase R$ 13.000. Esse empregado, ele pode negociar os próprios direitos. Exemplo mais que límpido, assim, mais transparente que eu posso trazer para vocês. Artigo 611-A da CLT traz ali no seu caput e nos seus incisos a possibilidade aonde há uma flexibilização da norma, aonde se pode negociar direitos trabalhistas. Como assim, César? Lá diz que acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho podem, entre outros direitos, negociar aqueles que estão previstos nos seus incisos. Alguns incisos que tratam sobre essa negociação. A possibilidade de teletrabalho, a diminuição do intervalo entre a jornada para 30 minutos, a possibilidade de um contrato intermitente, né? Ali estão no 611-A, é o que a gente chama de princípio do acordado sobre o legislado. Esse princípio foi reconhecido e trazido pela Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista em 2017. Esse empregado hipersuficiente, esta possibilidade, aonde o empregado tem essa amplitude, essa autonomia, permite que ele possa realizar a atividade como empregado hipersuficiente, negociando o próprio direito com o empregador. Negociando o direito que ele possui com o empregador. Então, é o caso, por exemplo, em que o empregado hipersuficiente, ele pretende, aí, negociando diretamente com o empregador, reduzir o seu intervalo entre a jornada para 30 minutos. Já que ele é um empregado que trabalha entre 6 e 8 horas, ele pode necessariamente, e sem a anuência do sindicato, sem a percepção do sindicato, sem a possibilidade do sindicato estar ali presente, realizar a diminuição do seu intervalo entre a jornada, ou então o reconhecimento de um teletrabalho. Com isso, entendo que passamos a reconhecer várias figuras que fazem parte do contrato de trabalho, que fazem parte da relação jurídica e reconhecer a necessidade de atingir os nossos objetivos. O primeiro, reconhecer a figura do empregado e, posteriormente, reconhecer a necessidade ali de atender os pressupostos do vínculo empregatício, de dar conhecimento dos pressupostos do vínculo empregatício. Passamos agora, então, a relacionar a nossa atividade com um quiz que separamos para vocês para testar os nossos conhecimentos. Bom, a primeira pergunta do nosso quiz, ela está relacionada aos requisitos do vínculo empregatício. E aí trata do seguinte: são requisitos do vínculo de emprego, exceto. Eu estou trazendo aqui para vocês, então, 4 possibilidades daqueles requisitos que estão presentes no vínculo empregatício. Coloquei aqui, ó, letra A, não eventualidade, letra B, pagamento de salário, letra C, a exclusividade e a letra D, a subordinação. Desses 4 elementos do requisito do vínculo empregatício, qual deles não está presente ali nos pressupostos? Vamos para a resposta correta, letra C. A exclusividade não é um reconhecimento, não é um requisito para reconhecimento do vínculo empregatício. Lembrando que a não eventualidade é a habitualidade, é a continuidade do vínculo da relação de emprego. O pagamento de salário é o requisito da onerosidade, está lá no finalzinho da nossa palavra ASPONE. A exclusividade não tem reconhecimento. Um contrato de trabalho intermitente, por exemplo, aquele que eu coloquei no início, permite que o empregado realize as suas atividades com mais de uma anotação na sua carteira de trabalho, desde que, é claro, não aconteça um choque de horários, um choque de dias de trabalho. Então, empregados podem ter várias anotações na sua carteira de trabalho, desde que ele não tenha choque de horários, ok? Vamos para a nossa segunda pergunta, então.
um caso genérico, né? Um caso que pode acontecer aqui no nosso dia a dia como operador do direito. Caio é analista de sistemas informatizados e trabalha em sua residência, atendendo via chat os clientes da empresa Tecnet Tecnologia Limitada. Por esse serviço, recebe R$ 200 por atendimento. Caio presta serviços às terças, quintas e sextas-feiras, no horário comercial. Às sextas-feiras, deve enviar por e-mail o relatório de atendimento de forma pessoal, inclusive com sua assinatura eletrônica. À luz do direito do trabalho, Caio é prestador de serviço autônomo com exclusividade, empregado com vínculo empregatício, pessoa jurídica prestador de serviços com vínculo empregatício e prestador de serviços esporádicos sem vínculo. Se analisarmos o caput da questão, vamos ter a resposta correta, relembrando aqui os nossos ensinamentos. Então, Caio, nesse caso, certamente está ali relacionado à letra B de bola, empregado com vínculo empregatício. Como é que você consegue entender isso aí? Como é que a gente consegue entender que Caio tem um emprego com vínculo empregatício? Bom, prestador de serviço autônomo com exclusividade, Caio não é porque ele tem ali, nesse caput da questão, todos os reconhecimentos do vínculo empregatício. Tem a habitualidade, tem a não alteridade, tem a subordinação, tem a pessoalidade e tem a onerosidade, recebe R$ 200, olha lá, ó, trabalha terças, quintas e sextas-feiras no horário comercial, tem que enviar por e-mail um relatório utilizando o seu próprio assinatura eletrônica, olha a questão da pessoalidade aí. Então, empregado com vínculo empregatício. Lembrando que a letra C, por exemplo, a pessoa jurídica prestador de serviço com vínculo, não existe essa possibilidade pelo requisito, pelo pressuposto da pessoalidade. Para mais uma questão, na área de direito do trabalho, aí relacionada ao vínculo empregatício, vamos ver o que vai aparecer para a gente aqui. Finalzinho, nossa matéria fala sobre são os requisitos para que o empregado possa negociar livremente com o empregador sem a participação do sindicato laboral. Estamos falando da figura do empregado hipersuficiente. Possuir diploma de nível superior e ser sindicalizado. Perceber, a letra B fala, perceber salário mensal maior ou igual ao limite máximo do regime geral da Previdência Social e possuir experiência de 1 ano na função. Perceber salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de Previdência Social e possuir diploma de nível superior. Possuir diploma de nível superior e perceber pelo menos 2 salários mínimos. Certamente estamos falando aqui da questão de letra C. Perceber salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social e possuir diploma de nível superior. Certamente, são os 2 requisitos que dão aquela possibilidade do empregado negociar diretamente com o seu empregador sem a participação efetiva do sindicato laboral. Com isso, podemos agora fazer um breve resumo daquilo que nos foi colocado aqui diante dessa aula que trata sobre o reconhecimento do empregado e o reconhecimento dos pressupostos do vínculo empregatício. Lembrando que o artigo 3º da CLT diz que empregado é toda pessoa física que prestar serviço de natureza eventual, não eventual, ao empregador sob a dependência deste mediante salário. Já o conceito de empregador, que também trouxemos nessa aula, é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Ali, é claro, a gente não chegou a esse momento, né, durante a aula, mas a empregadores por equiparação, que são associações sem finalidade lucrativa, igrejas, entidades de caráter religiosos, né, que admitem empregados nas suas fileiras, né, que admite trabalhadores como empregados, desde que estejam presentes os pressupostos do vínculo empregatício. Lembrando que os pressupostos do vínculo empregatício são aqueles que estão previstos no artigo 3º e 2º da CLT, a habitualidade, a não alteridade, a subordinação, a pessoalidade e a onerosidade. Com isso, lembramos a palavra aspone e reconhecemos que, presentes os pressupostos do vínculo empregatício, ainda que exista, como, por exemplo, no caso do policial militar, um impedimento para esse reconhecimento, por ele ser policial militar, não podemos permitir que um empregado trabalhe sem a necessidade de ganhos, né, do reconhecimento dos direitos trabalhistas, e por isso esse reconhecimento, essa necessidade de reconhecer os pressupostos e ganhar aí, né, receber as obrigações que decorrem do empregador com relação ao empregado nessa prestação de serviço. Lembrando que o principal pressuposto, aquele que eu costumo utilizar
nas minhas ações, em primeiro lugar, é verificar se há efetivamente uma subordinação do empregado, porque empregado é aquele que realiza atividade com subordinação. Meus caros alunos, mais uma vez a gente agradece pela participação, por esse efetivo reconhecimento da lei trabalhista e ficamos aqui para mais uma bateria de aulas sobre direito do trabalho. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.